Irmãos, hoje nós vamos continuar o estudo nesse terceiro capítulo, a terceira parte da série, Avivamento, o propósito de Deus. Eu vou ler para os irmãos o que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, dos versículos 6 ao versículo 9. Tá bom? Olha o que Pedro falou aqui para nós, como cristãos. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 6 ao versículo 9. Ele fala assim, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa destruir, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Está esta palavra de Pedro, que trata desse cuidado que devemos ter todos os dias de nossas vidas com relação às tentativas do diabo em nossas vidas. Por isso que o crente não pode se descuidar em momento algum, porque estamos no campo de batalha todos os dias e todas as horas. E o que mais ele quer, além de destruir, de estragar a vida do crente, ele quer apagar a fogueira, né? Conhecido como fogueira, né? A fogueira do avivamento, né? A lamparina que ainda está acesa no coração do cristão, tá bom? Então, continuando, nós vamos ver agora a outra tática dele, que é a divisão da família. Observe aí, eu estou sem um bichinho porque sumiu daqui. A gente vai procurar depois aí fora, tá bom? Então, o que ele quer fazer? A segunda tática dele, nós vimos a primeira tática que ele utilizou, foi a sutileza. Ele chegou devagarzinho, de mansinho, né, como se fazendo amizade com Eva e com Adão, e conseguiu dar o bote. Agora é a divisão da família. A segunda tática dele, que ele vai utilizar, ele vem utilizando o tempo todo, é essa divisão de família. Então, fora do Éden, o que pode acontecer fora do Éden? O que pode acontecer com um cristão fora da igreja? Fora do convívio? O que pode acontecer com a ovelha perdida? Muita coisa, né? Ela já está perdida, já está fora do arraial. E aí, além disso, vai acontecer muitas coisas: fome, esfriamento, né? As tempestades podem vir e a esmagar cada vez mais. E se ela não tiver um coração voltado para Deus, ela não vai voltar. É permanecer lá. E lá ela morre. Agora, se ela tiver um coração voltado para Deus, ela vai dizer assim, como filho pródigo: voltarei para a casa de meu pai. Porque no mundo, a ovelha lá no mundo, tá? Nenhuma coisa pode acontecer com ela. Mas se ela estiver dentro do arraial de Deus, constantemente, como diz aqui Pedro, vigilante e se humilhando na presença do Senhor, Deus vai nos exaltar diante de todos os nossos inimigos, tá? Inclusive diante do diabo. Ele vai nos exaltar. Então, veja aqui, uma vida diferente. Embora não temos nada sobre a vida diária do casal chamado Adão e Eva, podemos apenas especular o que a Bíblia nos dá. Bom, eles saíram do Éden, e muitas coisas agora vão acontecer com eles que não iriam acontecer se estivesse dentro do Éden. Estivesse na proteção de Deus ali, nos cuidados do Senhor, cuidando do jardim de Deus, né? Mas eles não fizeram isso. Então, fora pode acontecer. E a Bíblia fala pouca coisa com relação
a vida diária de Adão e Eva. Mas provavelmente eles foram muito bem, foram felizes, amavam a Deus e Deus amava eles, e com certeza eram plantadores, agricultores, tornaram, portanto, grandes agricultores. Tá? Então, fora do Éden nascem 2 filhos. A Bíblia relata 2 filhos. Tá? Fora do Éden, vai nascer o que? Os filhos. Aí temos uma família fora do Éden. Fora do Éden. Já pensou? Uma família dentro do Éden não é diferente de uma família fora do Éden. Uma família dentro da igreja é totalmente diferente de uma família fora do convívio de Deus. Tá? Então, observa que vai tendo essa relação, porque Satanás está de olho na família. E não é de hoje, não. É de muito tempo que ele vem tentando destruir a família. Tá? Agora eles tinham uma família completa, pai, mãe e filhos. Porém, eles estavam agora em um campo aberto, não mais num jardim fechado, não mais sobre um cuidado, onde Deus tinha providenciado tudo para que eles pudessem se alimentar, comer, se divertir, banhar, tudo, e agora eles tinham que trabalhar. Viu, meus irmãos? Agora temos que trabalhar. Esqueça a Bolsa Família. Vamos trabalhar. Vamos botar a mão no arado, tá bom? Vamos cuidar, vamos fazer nosso negócio, vamos trabalhar direitinho, para que nós possamos comer o pão de cada dia e com muita felicidade, dormir direito à noite, Senhor, graças a Deus, hoje eu consegui, né, comer o pão do meu trabalho, né? Passa aí, minha filha. Aí, ó. O que estava com eles e não era percebido. O que estava com eles lá e não era percebido? O pecado, porque você não vê o pecado. O pecado, como diz Tiago, ele diz que é aquela coisa que você vai engordando, você vai alimentando, daqui a pouco você pare o pecado. Você só vai ver o pecado quando você pratica o pecado. Aí você diz assim, eu pratiquei isso, eu fiz isso. Aí você está vendo algo que você fez, algo errado, tá bom? Então o que estava lá, que eles não percebiam, era o pecado. O que está entre nós? O diabo, não é isso? E com o diabo está o pecado. Você consegue ver o diabo? Ninguém consegue ver o diabo, vê? Não vê. Mas ele está ao nosso derredor. Por isso tem que ter muito cuidado. Eu não estou andando sozinho. Eu estou aqui andando com Deus, mas tem um inimigo também andando comigo, tentando me destruir. Tá? Então, com o pecado presente, eles eram o quê? Alvo certo de quem? De Satanás. Lá fora do Éden. O pecado estava presente agora. Estava convivendo com eles. Então, tornou-se alvo certíssimo. Agora ele já conhece o bem e o mal. Ele já sabe agora desobediência. Já conhece que Deus é injusto. Foi o que Deus colocou na mente dele. Está vendo? E aí agora ele se torna, portanto, alvo. Nós somos vulneráveis se nós andarmos sozinhos, sem Cristo, e sair do convívio da igreja. Nós vamos estar sujeitos a eles. Adão e Eva não imaginavam o que eles haviam contraído com a sua desobediência a Deus, mas tudo era uma questão de tempo. Nasceram os filhos. Aqueles filhos iam crescer. Uma vez eu dei um estudo aqui para os irmãos e botei várias moças lindas e maravilhosas aqui. Mas tudo traficante e bandida. Aí disse, o que fizeram? O que aconteceu? Onde foi que teve o erro com essas meninas aqui? Quando criança foram amamentadas, a mãe disse, oh, coisa linda, coisa maravilhosa. Era um anjinho, papapá. E quando foi o erro? Que elas tornaram traficantes e bandidas. E hoje estão presas. Está vendo? Adão e Eva agora tinham filhos.
Satanás estava agora de olho em quem? Nos filhos. Por quê? Porque agora Adão e Eva estavam com cuidado. Já tinha caído uma vez. Agora Adão e Eva sabiam quem era o diabo. Os filhos sabiam? Ainda não. Mas eles já tinham ouvido falar o que aconteceu no Éden. Mas ainda eles não conheciam isto. O seu filho não conhece o pecado ainda. Ele é pequenininho. Mas ele vai dando as coisinhas erradinhas. O diabo vai colocando assim, faz uma coisa errada ali. Uma coisa errada ali. O pai diz, meu filho, já te falei, não faça isso. Só isso. Não corrige logo não, você vê uma coisa. Não dá uma lapada na mão onde ele pegou alguma coisa. Corrige seu filho. Tá? Puxa a orelha dele. Isso aqui foi muito puxado, ó, papai. Ó. Beliscão aqui, sente aqui perto de mim. Olha assim, ó. Não fala. Viu? Por isso está aqui, ó, gordinho aqui, ó, só de puxar. Viu? Então, ó, Caim e Abel cresceram juntos e provavelmente havia o quê entre eles? Não havia amor entre eles? Não há amor na sua casa, quando é pequenininho, né? O papai, ô, meu amorzinho, lindo, papai, a mamãe abraça, beija, né? É aquela flor, maravilha, né? Tá aí. Então, eles cresceram com amor. Tá? Entre eles havia o amor. E, por certo, eles amavam quem? Amavam a Deus. Amavam a Deus, ó. Acima de qualquer coisa. Aí está o negócio. Quem estava vendo isso? O diabo, ó. Estava lá o pecado. O diabo estava vendo isso aqui. Eles crescendo no cuidado, muito especial ali. Eles amando a Deus, glorificando o Senhor, e o diabo só olhando assim, disse, vai chegar o meu momento, tá? E aí o filho um dia disse assim, não vou mais para a igreja não, mãe, vou ficar em casa. Aí começa, tá, mas fica uma vez nada não. Aí fica uma vezinha, aí outra vez, aí começa, 2, 3, 4 vezes, depois nunca mais. Tá bom? Passa aí, irmão. Passa aí, Martinha. Aí, o amor, alvo de ataque de Satanás. E por que Satanás ataca o amor? Porque ele não ama. Viu? E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Satanás, ele não ama. Por isso que ele ataca o amor, porque ele quer esfriar a igreja, ele quer esfriar esse movimento cristão, esse movimento pelo qual Deus fez de tudo para reguer sobre a terra, para manter um povo espiritual e santo na terra. Não é no céu, mas Deus queria que o seu povo fosse santo na terra, para que todo mundo, as pessoas, o mundo inteiro tivesse a percepção do que é Deus através do seu povo. E Satanás está fazendo de tudo para que o mundo fora não veja a igreja, mas veja uma igreja capenga, triste, uma igreja moída, uma igreja acabada, onde todo mundo é preguiçoso, ninguém faz nada. É isso que ele quer. É isso que ele está querendo. É tirar o amor da igreja. Assim como ele tentou agora, tirou do coração de Eva e Adão, agora está olhando para os filhos, porque os filhos estão cheios de amor, crescendo, mesmo fora do Éden, mas ali com o amor do Pai e glorificando, portanto, a Deus, tá? O amor nos relaciona com Deus e com quem? Com os outros. Está aí o segundo mandamento, né? Nós amamos a Deus sobre as coisas, mas amamos também os outros, as pessoas que estão mais próximas da gente, né? O amor, ele envolve toda a alma, toda a força física, corporal, tá? E toda a mente do homem. Imagina. E é isso que o diabo quer tomar. Ele quer tirar toda essa força do homem, esse brilho do amor, porque sabe, se a igreja ama, a igreja luta por aquilo.
E se a igreja luta, ela será, portanto, vencedora em todas as batalhas. Viu? Em todas as batalhas. Então o amor, ele produz o quê? Avivamento espiritual. É o amor que faz isso. Uma igreja amorosa, uma igreja cuidadosa, uma igreja zelosa, é uma igreja viva. Ela é uma igreja, irmão, cheia de avivamento. Não é, avivamento não é ficar fazendo barulho, para cá, não. Avivamento é cuidado, é zelo, é uma constância na vida da igreja. Tá? Produz, portanto, o avivamento espiritual no coração do homem. O amor é uma característica doce e bela de Deus, dada ao homem, que o capacita, portanto, esse homem a amar. É uma coisa bela. Deus compartilhou conosco o amor para que nós pudéssemos amar. Por isso que assim, Deus nos amou primeiro, para que eu tivesse a capacidade também de amar alguém. E amando alguém, estaria amando também a Deus. Que coisa linda, né? Então esse amor, irmão, criaria fé, o quê? Uma fé genuína no homem, que abre o seu coração e a mente para amar a Deus e aos outros. Então, Satanás percebeu isso. Ele diz, rapaz, se esse povo continuar assim, eu não vou conseguir nada não. Eu vou procurar um meio de... E aí ele vem com as suas malícias, né? Com as suas intrigas. Para quê? Para que o outro assim, ninguém me ama, essa igreja não tem amor por ninguém. Começa, né? Começa um dizendo, aí o outro vai pegar e também é verdade. Aí o outro é verdadeiro, aí o outro é mais que verdade. Aí começa... Aí pronto, torna-se uma coisa feia, né? E é isso que o diabo quer. E aí a igreja, ela fica desavivada. Em vez de avivada, ela fica desavivada e triste, né? Passa aí, Martinha. Adão e Eva, Caim e Abel, uma família sobre a mira de quem? Coloca a sua vida aqui, irmão. Ó, eu e a irmã Geisa e meus 2 filhos, e agora que tem mais 4 netas, e tem aí mais um genro e uma nora, nós somos alvo do diabo, todos os dias. Quando ele não consegue pela nora, consegue pelo genro, consegue pela filha, consegue pelo filho, consegue pela a netinha. Ele está atrás. Ele está atrás das minhas netas. Por isso nós estamos orando todos os dias, cobrindo ela de oração. Todos os dias. Cobrindo o meu genro, irmão. Do jeito que ele é, mas estão cobrindo ele, de oração. A minha nora também. Estão cobrindo. Para que Deus lhe dê paz. Está vendo? Então, se nós não fizermos isso aqui, o diabo vai encontrar uma abertura. Uma abertura. Eu me lembro muito do pastor Paulo Rogério, é Paulo Rogério o nome dele? O escritor. Ele foi pastor da Igreja Batista Vermelha, e ele era ex-macumbeiro, lá da Bahia, bichão, né? E era aquele bichão mesmo que via os demônios nas árvores e tudo mais. E a avó dele era uma avó cristã, e orava por todo mundo, toda a família. E ele fazia muito trabalho para gente rico. E ele disse que uma vez estava fazendo um trabalho para um cara muito rico na Bahia, e fazia lá os seus afazeres lá, tudo, e não dava certo. Não dava certo. E aí ele foi saber por que não dava certo. Ele falou com o demônio, perguntou por que não estava dando certo. Ele disse, porque a tua avó está cobrindo você de oração. É a tua avó que está cobrindo você de oração. Ou seja, a oração da avó estava cobrindo esse homem de oração, guardando esse homem, e naquela noite ele fez de tudo e não conseguiu nada, não teve sucesso, e ele se rendeu a Cristo, e hoje é um pastor pregando a palavra do Senhor. Então cubra teu filho de oração, tá? Os teus netos, as pessoas, porque nós somos alvo do diabo. Mesmo sabendo o que aconteceu no jardim, Caim e Abel, eles se relacionavam bem, tá? Adão e Eva já haviam experimentado
as duas forças, a do bem e a do mal. Provavelmente Caim e Abel estivessem na fase adulta, quando foram ofertar ao Senhor. E até então nada foi registrado sobre eles que causasse alguma vingança. Uma família fora do Éden é alvo, portanto, certo do diabo, assim como um crente fora da igreja. Estava tudo certo. Mas tinha alguém olhando para destruir. Preste bem atenção, irmãos. Tem alguém olhando para a tua família querendo destruir. Tem alguém olhando para esta igreja, querendo destruir essa igreja. Não vamos brincar de crente, né? Vamos ser crente de verdade. Porque tem um bicho chamado diabo olhando para cá, dizendo: eu vou pegar aquela bem dali, vou pegar aquele cabaré bem ali, vou destruir ele. E destruindo ele, mexe com a família toda da igreja. Não é só ele não, mas fica assim, que vergonha. Não, é vergonha nossa. A vergonha é para todo mundo, não é só para ele não. A vergonha é para todo mundo. Viu? Passa aí, Martinha. Ó, que tipo de oferta estamos oferecendo a Deus? Olha o perigo. Olha o perigo. Uma certa vez, eu devolvi um dízimo de uma irmã. Não aqui nessa igreja. Mas se eu souber, eu vou devolver. Eu devolvi o dízimo de uma irmã. Quando eu cheguei na casa, o filho dela estava zangado. E ele me relatou todinho as finanças da mãe. E ela dava R$100 de oferta, de dízimo na igreja. E quando eu chegava lá, eu sempre via que o padrão não era aquele. Mas também nunca disse nada. Mas no dia que eu tive ciência, conhecimento, eu não podia mais ficar com aquilo na minha cabeça. Olha, eu não posso ficar com aquilo na minha cabeça. Então, quando eu soube, eu chamei a tesoureira na época e falei: irmã, some aqui esse ano todinho dessa irmã aqui, quanto foi que ela já deu de dízimo aqui? Deu tempo, devolvo para ela. Eu fui devolver para ela. Ela ficou por aqui, ó, com raiva de mim. Pastor, por quê? Ele disse: irmã, dê como oferta, mas não dê como dízimo, não. Dê como oferta, mas nunca dê como dízimo, porque está incompleto. Oferta incompleta Deus não recebe. Deus não se agrada. Pois é. Pois é. Olha, irmãos, é muito perigoso. Nós não somos Nani e Safira. Tá bom? Oferta é uma coisa. Dízimo é outra coisa. Então, veja onde o diabo estava olhando. Estava observando a família. Lembra? Que eu falei, havia tanta amor, relacionamento pessoal lá, tudo bacana, tudo bonito. Louvor ao Senhor, mas o diabo estava olhando uma falha. Olhando uma falha na família. Olha o que acontece aqui. Que tipo de oferta estão oferecendo a Deus? Há muitos questionamentos sobre por que Deus rejeitou a oferta de Caim. Alguns dizem que tinha um coração ruim. Mas não era por causa disso, não. Que nós também temos coração ruim. Não é por causa disso, não.
Mas vamos olhar para o que diz Atos 5, de 1 a 11. O que é que Atos relata lá para nós, irmãos? É bem conhecido da igreja também esse versículo aqui, não é? Então, o Atos 5, de 1 a 11, diz assim, ó. Mas um certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás? Olha a falha, ele entra nas brechas. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava tudo para ti? Fica para ti mesmo. Foi o que eu fiz lá, disse, fica para você, irmã. Não faça isso com a igreja, não. Aí, e vendida, não estava em teu poder, era teu, cara. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas quem? Quantos crentes mentirosos tem na igreja? Olha a brecha. Por que não está tendo avivamento nas igrejas? Por que a gente não está ganhando alma para Jesus? O que está acontecendo com a gente? Nós queremos uma igreja pegando fogo, né? Tudo. Como? Se estamos negando algo e Satanás está nas brechas. Então, Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-a para fora, o sepultaram. E, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: diz-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim. Portanto, então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu os seus pés e expirou. E, entrando os moços, acharam-na morta e sepultaram juntamente com seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Olha o que aconteceu, a brecha que está acontecendo nas igrejas de hoje. Igrejas capenga. Olha, meus irmãos, o que diz aqui a observação, o que aconteceu em Atos. O que eles fizeram com relação às suas ofertas, eles subtraíram, tiraram e levaram algo incompleto para Deus. O que aconteceu lá que Amós reclama, depois Abacuque, depois Obadias e depois Malaquias e Zacarias. Olha o estado do povo de Israel na época. Porque estava subtraindo as ofertas do Senhor. Ele disse: não, vamos dar só esse bocadinho aqui, e esse bocadinho nós não damos não. Vamos passear com esse bocadinho aqui. Aí, irmãos, não há avivamento na igreja. E se houver algum movimento, deve ser satânico. Porque não é de Deus. Deus não vive uma igreja infiel. Um corpo infiel. Somente um corpo que é fiel ao Senhor. Então a igreja estava vivendo um avivamento, crescendo naquele tempo. Lembra da igreja de Atos? Não estava crescendo?
Em Atos 2, a gente lá, o povo se glorificando e Deus fazia multiplicar a igreja, e todo mundo ouvia, tal. Aí o diabo ficou assim, que isso? O amor está crescente? Não, tem que ter uma falha aqui. Aí ele foi observar, observar que a gente estava precisando ali, né, de um complemento. Ele olhou assim, opa, encontrei 2 ali. É ali que eu vou começar a esfriar a igreja novamente. Está vendo? Passa aí, Martinho. O que o diabo fez? Ele tentou barrar o crescimento da igreja em Atos. Provavelmente isso tenha acontecido com a oferta de Caim. Assim Deus o rejeitou. Por que isso aconteceu? Vejamos. Quem encheu o coração do casal em Atos para fazer o errado? Foi o mesmo que encheu o coração de Caim. Ele olhou assim e disse, tem um ali, Ele quer subtrair, eu vou ajudar. Tira. Leva o incompleto para Deus. Por isso que não chegou até o céu. Não chegou até a Deus, porque estava incompleta. E a de Abel foi toda de coração. Sabe, foi completa. Nada ele tirou. Deu tudo para o Senhor. Lembra a observação de Jesus lá no templo? A viúva foi completa. Irmãos, nós estamos lutando contra alguém que nós não estamos vendo, mas que está olhando para nós e está procurando brecha em nossas vidas. Devemos ter cuidado com isto. E não subtrair as coisas de Deus, porque é de Deus. E Deus não aceita e nem divide com ninguém a sua glória, como diz a palavra do Senhor. Tá bom? Passa aí, Martinha. O que o diabo fez com a família de Adão e Eva? Satanás vai dividir a família de Adão e Eva para destruir o amor que está em seus corações, causando dor, sofrimento. Isto é uma característica de quem? Do diabo. João 10, parte A do versículo 10, diz o quê? O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Ele começou lá no Éden com a família. E de lá para cá ele vem fazendo uma coisa, um arrastão, meu irmão. E aí quando chega na igreja, a igreja assim, ele sopa, vou sentar bem aqui no último banco. Eu não gosto dos meus irmãos no último banco, não. Eu gosto de ficar aqui, esse banco aqui, primeiro aqui. É muito importante ficar no primeiro banco, porque o diabo senta lá no último banco, senta também, viu? Ele fica logo lá na pé da porta, observando assim, Então, é melhor que os irmãos fiquem mesmo no banco da frente, irmão. Tá bom? Vamos esquecer esse banco de trás, porque aí chega um visitante, não vem para frente, não. Tá bom? Como o diabo conseguiu atingir a igreja hoje? Como é que ele consegue atingir a igreja hoje, irmãos? Satanás tem uma estratégia que ele vem usando em todo o tempo. Ele usa quem? Os filhos. Na igreja ele usa, olha aqui, olha. Na igreja ele usa os irmãos que dão lugar para ele. Estes irmãos que dão lugar para o diabo, geralmente, são aqueles que não são firmes na doutrina, só por aí perambulando, igreja, rodando por aí, tá? Não conhecem bem a doutrina, são infiéis nos dízimos, não são comprometidos com a missão da igreja. Esse tem uma vida dúbia. Uma hora está lá, uma hora está cá. Uma hora está lá, uma hora está cá. Não são comprometidos. Mas estou vendo aqui como é que é a igreja, né? A oração ontem. Olha aqui, o coração ainda está nas coisas materiais. Não oferta nos cultos e possui no coração um sentimento de que ele é rejeitado por todos. São presas fáceis de Satanás e assim como Caim. E sabe aquele irmão assim, porque ninguém olha para mim, porque eu sou rejeitado. O diabo gosta muito disto. Ele coloca sentimento ruim no teu coração, para que você comece a falar tudo isso para outro irmão também sentir a mesma coisa, e aí esse veneno vai para todos os irmãos, e começa um esfriamento na igreja. Um diz ele não me ama, outro diz também não me ama, eu já percebi isso, eu já notei. Então isso começa o esfriamento total da igreja, e a igreja morre.
Amados irmãos, o negócio é muito sério. Nós estamos lutando, o Paulo disse lá. Faça uma lista lá do que Paulo falou. Quem são nossos inimigos? É muito perigoso. Por isso que eu tenho que andar muito corretamente. Eu estava assistindo uma cena hoje do 10 Mandamentos, quando Arão fala com a sua mãe, e ele aí como que, assim, não sabendo ainda da grande responsabilidade que ele ia assumir, a sua mãe começa a orientar e colocar no coração dele, para que ele fique mais alegre, porque Deus escolheu para ser um sacerdote do Senhor, e a responsabilidade dele, ele falou: mãe, agora então eu tenho que ser o mais correto de todos, porque você é um exemplo para toda a nação de Israel. E é isso, quando Deus chamou você do mundo para ser santo, e já está dizendo a palavra santo, se compromete, né? É uma coisa santificada para Deus. Isso significa de que você não tem mais nada a ver com esse mundo, e que esse mundo não pertence a você, e nem você pertence mais a esse mundo, e que você tem que ser uma pessoa totalmente adverso, ou seja, contrário a esse mundo, não andar de acordo com esse mundo, não concordar com o que o mundo está fazendo, mas andar ao contrário dele. Arão percebe essa grande responsabilidade, se ajoelha e pede a Deus que Deus o ajude nessa caminhada. E cai sobre nós, irmãos, a grande responsabilidade de fazer o bem a todos, de levar todos à presença do Senhor, para andar santo como nós devemos dar santo no Senhor, tá bom? Adão e Eva perderam os seus 2 primeiros filhos, um pela morte, e o outro pelo quê? A separação da família. Isto vem acontecendo no mundo todo, todos os dias. É uma estratégia do diabo. O amor que une as pessoas foi destruída pelo pecado, e a finalidade, portanto, é esfriamento. É esfriamento. Então é muito sério, irmãos, a nossa vida com Deus e com relação a esse mundo tem que ser coisa muito, muito séria, viu? Passa aí, Martinha. Quem são os filhos dos homens? A linhagem do diabo. Eu coloquei para irmãos ter uma ideia, ter uma noção, tá? Observe que Caim, ele coloca alguns nomes bem parecidos com os nomes dos filhos de Deus. Tá? Aqui são os filhos de Caim. Tá? Enoque, não é aquele que foi trasladado, não, esse aqui, viu? Está aqui, não foi. Esse aqui não é que ele foi para o céu. É filho de Caim. É filho do homem. Tá? O filho do homem no pecado, já aqui, ó. Viu? Da linhagem do diabo. Ó. Certo? Herade, Meljael e Metusael. Nós não temos nada com relação a Mesael e Herade, mas Metusael, ele foi o primeiro polígamo, aliás, Lameque, né? Foi o primeiro polígamo. Ada e Zila, ele foi o segundo homem que matou o outro e confessou o crime, portanto, às suas mulheres. Tá? Então, aqui é a descendência de Caim. Jabal, ele tornou-se, portanto, o pai dos que habitam em tendas. Eles andavam, era costume, né? Que não ficava firme na terra só, passava de um lugar para outro. E Jubal foi quem inventou instrumentos musical, sendo chamado pai dos que tocam flauta e harpa. Do mal. Ó. E Tubal-Caim foi fabricante de instrumentos cortantes como ferro e bronze, né? E cobre. Então, essa aqui fala em linhagem do mal. Observa que a música, os instrumentos musicais,
Foi criado por eles como uma forma de desvirtuar o louvor do Senhor. Por isso que a morte vai brigar lá, né? A morte disse: olha, Deus não quer isto. Deus, Ele não quer ouvir mais o estridente de vocês, os seus louvores, porque são muitos barulhos. E no louvor ao Senhor são muito carnais. Então, irmãos, até a música o diabo usa para confundir. E como está sendo usado muito hoje, nesses dias, meus irmãos, a música para todo quanto não presta, nas igrejas mesmo, e diz que a música de louvor é não. Muito contrário, tá? Então isto mostra, irmãos, o crescimento do pecado entre a descendência dos homens carnais, tá bom? Passa aí agora aí. Bom, o crescente do pecado durante 400 anos, de Cã e família. O crescente do pecado, está aqui, ó, o pequenininho lá em cima, a sua família, né? Aí da família passou o pecado, continua aumentando, vai para os parentes, né? Para os primos, para as primas. Aí vai indo, o pecado aumenta aqui mais embaixo. O pecado domina, a maioria da geração, do povo, começa a dominar, em vez de diminuir, faz aumentar o pecado. O número de incrédulos também vai aumentando também, porque quanto mais aumenta o pecado, aumenta também a incredulidade no coração do povo. O reino de Satanás, ele cresce muito mais poderoso, porque abre a visão do povo para algo que não é dele, mas que eles desejam. Por isso que os reis vão até, vão brigar, vão roubar, vão matar, vão destruir, vão tomar dos outros, porque eles estão crescendo cada vez mais. Satanás aumenta os seus adeptos, aí tem muitos segmentos religiosos, aí começa um grupo de vai acontecer assim, uma sequência de raízes, de ramificações religiosas, adeptos de Satanás, tá? De Satanás. O reino de Satanás é estabelecido, portanto, na humanidade. Tem agora a sua sinagoga de Satanás, igreja de Satanás, tem centro de Satanás, tem terreiro de Satanás, e começa um monte de coisas, porque agora foi estabelecido o reino de Satanás. Depois Satanás aproveita toda a oportunidade criada por Israel. Israel abre o peito e abre o coração para Satanás. Satanás entra em Israel, já está grande o seu reino, toma de conta do reino de Israel, esmaga o povo de Deus, destrói entre si mesmo, brigando ali, um rei matando o outro, a mãe do rei matando a filha do outro, aí começa tudinho. Quer dizer, porque o Satanás estava crescendo com a sua maldade, e Deus permite o que agora? A Babilônia, os medos e persas, capturar quem? A Israel, porque Israel perdeu a noção do que é santidade. Não há mais santidade em Israel. Aí Deus permite que eles sejam esmagados mesmo, sejam ali levados presos, para que eles façam reflexões do seu Deus. Aí chega o salmista e diz assim: oh Senhor, como cantaremos nós o hino de louvor ao Senhor, se estamos aqui na Babilônia, tristes, amargurados. Por quê? Porque perderam a santidade de Deus. E nós podemos observar hoje, irmãos, o cristão hoje, quando sai da igreja, é triste o quadro de muito cristão, nos bares bebendo, se matando por aí afora, foge da igreja, foge do irmão. É triste, vão para as drogas, vão para o álcool, vão para a macumba, vão para todo lugar, porque é triste o quadro desses irmãos que saem da igreja. Satanás toma de conta deles, e Deus assim o permite, tá? Aí a situação do mundo durante os últimos 400 anos, o pecado havia tomado conta de todo o homem por completo. Por isso que o Paulo vai chegar à conclusão e diz, né, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Passa aí, Martinho. Os filhos de Deus. Aí começa aí Deus tentando implantar novamente a espiritualidade no coração do homem. 7 foi o primeiro depois de Caim e Abel. Esse foi concedido por Deus. Observe a diferença, meus irmãos. Olha a simbologia da coisa. Caim e Abel. Caim, filho do homem. 7. 7. Deus me concedeu. Um pastor muito inteligente, que eu gosto muito dele, ele diz assim: olha, Isaías, 7 é as boas novas.
Caim é a desgraça. É um mundo perdido sem Deus. Mas 7 é as boas novas, porque traz livramento, traz consolo, traz alegria. Reconstrói o culto, o altar do Senhor. Cristo, ele veio reconstruir o altar de Deus no coração do homem. É um 7. E 7 não é da perfeição? Tudo a simbologia. Está vendo aí, ó? Emos inicia, portanto, o culto e restaura, portanto, o culto ao Senhor, filho de 7. Descendência dos filhos de Deus. Aí temos Quelnã, que não tem nada sobre ele, mas Maalael, Jered e Enoque. Esse Enoque foi o que foi para o céu. Esse aqui foi para o céu. Foi trasladado, aquele que andou com Deus, atuando-se amigo do Senhor, e Deus o levou para si. Agora, veja bem, ó, Matusalém, o homem que mais viveu sobre a terra, filho de Deus. E temos, portanto, Noé, que significa o quê? Consolação. E o próprio depois diz assim: este consolará o meu povo. Noé foi o que consolou o seu povo, ó. Construiu, portanto, a arca, salvou a si mesmo e a sua família do dilúvio. 8 famílias, o pecado estava reinando todo o coração, mas 8 famílias, 8 filhos, 8 pessoas foram salvas, portanto, do dilúvio. Essa é a família de Deus. É a família espiritual que Deus vai reconstruir novamente na terra, um povo santo. Agora, a infiltração de Satanás dos filhos de Deus, irmão, é um pouquinho grande, porque os capítulos são grandes, irmão, mas estamos terminando. O contato com os parentes desviados é um perigo. Por quê? Lembra, Caim saiu, mas ficou tão longe não. Ele criou uma cidade chamada Enoque, perto de Adão e Eva. E os parentes se viam. Ou seja, as filhas de Adão e Eva, ali, de Sete, eles tinham contato com os filhos de Caim. Ia lá, via os pais, ô primo, tudo bem? Tal, ô irmã, tal, entendeu? É um perigo. Você dá o seu filho a um parente que não é cristão, ele pode corroer. A esperança está no coraçãozinho dele. Então, Cristo é o filho. Cuide bem dele. Então, os filhos de Sete e os de Caim, eles foram gradualmente contaminados. Jesus explicou aonde? Lá naquela parábola, lembra? Em Mateus 3, 13, 23 e 20. Ele disse que o homem plantou o trigo, e aí, quando foi no outro dia, amanheceu o joio, junto com o trigo. Misturados os dois. Aí disse: quem botou aqui, Senhor, esse trigo, esse joio? Aí Jesus disse assim: o inimigo. Lembra isso aí? O inimigo. Então, se você coloca o seu filho no meio do joio, o inimigo vai arrastar ele. Muito cuidado com isso. Pode ser o parente mais fantástico que for da vida. Maravilhoso. Mas cuidado, ele não é crente. Tem algo errado nele. Tá? Aconteceu lá com a família de Sete. Tá? Então, Enoque é um excelente exemplo de filho de Deus, que não se deixou contaminar com os filhos de Caim. Ele andou na presença de Deus e Deus o levou. Teve o temor de Deus. A presença contínua com desviado leva o crente ao fracasso. Se você não for um crente forte e você pegar um desviado, ele vai contar para você tanta miséria sobre a igreja, que você vai sair lá assim, ó, tonto, e vai dizer assim: rapaz, eu não tinha visto isso ainda. O diabo vai abrir teus olhos. O diabo vai abrir teus olhos para você ver coisa errada na igreja. Porque o desviado está desviado. Ele é mau. Ele vai abrir teus olhos para dizer, para tu ver coisa ruim na igreja, e dizer assim: realmente não vou mais para a igreja. Eu conquistou mais um, contaminou mais um. Aí você vê outro, contamina outro, aí vai indo. Por isso que não é muito bom. É só dizer assim: ei primo, bacana? Tranquilo? Fica na paz. Deus te ama, cara. Fala para ele, rapaz. É teu primo. E se ele vier com gaiofa, você fala com ele na boa.
Viu? Então, Satanás atrai as pessoas pela beleza. Essa é uma tática dele. Mas só que a beleza passa, não passa? Você vai ver hoje aquele filme, o cara bota lá, antes e depois, antes e depois. Certo? Então, ele dissimula tudo que é ruim. Ele faz todo mal parecer o quê? Bom para nós. Lembra de Isaías? Ai daqueles que dizem que o amargo é doce e que o doce é amargo. Ai daqueles. Passa aí, Marquinhos. Infiltração de Satanás dos filhos de Deus. Novamente aqui, Hoje, ele se utiliza do que temos. O que é que nós temos hoje? Que não tinha antigamente? A propaganda. Você viu propaganda de pessoas chorando, bebendo cerveja, chorando? É tão ruim. Já viu fazendo isso? Não viu. É oba! Né? Observa aí, Então, ele se utiliza da propaganda do cigarro, da bebida, do sexo ilícito, e motéis, são apresentados como se fosse o melhor para o divertimento, alegria e satisfação das pessoas. Eles não apresentam o cigarro na sua realidade. Não apresentam a bebida na sua realidade. O que faz a bebida? Não faz isso. Só alegria na beira da praia, dançando aquela coisa toda lá, e tudo mais, na piscina, tudo. Bacana. O pecado é apresentado por Satanás em nossas mentes como coisa legal e certa. Satanás cria uma sede na mente do homem para procurar o que é diferente e desconhecido. Está lá em Êxodo 20:17, que diz lá, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E Satanás vai falar assim, cobiça, que é bom. Está vendo? Hoje Satanás usa a mesma tática. Filhos de crentes são atraídos por filhos de não crentes, casam-se embora sabendo que é o perigo de tal escolha, sabendo que o perigo está ali, né? Raramente, é muito raro, dá certo, mas dá. É um perigo, é muito perigoso. Não é muito aconselhável, né? Salvo aqueles que conseguem trazer para a igreja. Do contrário, tem muitos que já foram, né? Tem um cara muito legal, amigo, de infância, da primeira igreja, casou na igreja católica, porque o pai não permitia que a filha casasse na igreja de crente. E só deixou de casar se ele fosse casar na igreja católica. Ele foi casar na São Benedito. E depois se desviou. Foi tomar cerveja, bebida e tal. Acabou. E hoje não é mais crente. Passa aí, Marquinhos. Infiltração de Satanás dos filhos de Deus. A mistura de povos, essa mistura da linhagem de Sete com Caim trouxe o quê? Consequência ruim. Deus limitou o tempo da vida. Você sabia que Deus criou o homem para a eternidade? Para vivermos eternamente? E quando chegasse um certo tempo ele levasse, sem conhecer a morte. Ele deu exemplo para Enoque, né? Ele deu exemplo para Enoque. Vocês iam ser assim, o tempo Deus levar para si. Está vendo aí? Mas Deus, depois disso aqui, Deus limitou o homem. Gênesis 6, está lá, né? Gênesis 6, Da presença dos... limitou também a presença do Espírito Santo no homem. Ele disse, meu Espírito não habitará mais no homem para sempre. Ele limitou. Depois disso aqui, tá? O aparecimento de gigantes na terra, a linhagem de Caim. Lembra dos gigantes? Que as filhas de Deus, as filhas dos homens viram as filhas de Deus e que eram mais belas e se atraíram a elas e tiveram relações com elas e nasceram os gigantes. Aí vem os nefins, homens gigantes, 2, 3, 4 metros de altura. Golias, dizem que Golias eram 4 irmãos, né? E depois acabou com o plano de Deus para o homem na terra.
Ele disse, não ficará mais permanente na terra. Nós vamos morrer agora, todo mundo. Viu? Um dia você vai morrer também, eu vou morrer. Vamos morrer desse mundo. Mas culpa nossa. Viu? O homem, aí, o Senhor destruiu a humanidade. Lembra quando foi que ele destruiu? Aquela população de 400 anos? Com o dilúvio? Hoje, um esfriamento espiritual, houve um esfriamento espiritual no povo de Deus. Acho que terminou, vê aí, Marta. Não, Deus, recomeça seu plano na terra. Noé e sua família, os únicos justos na terra, são salvos para continuar o plano de Deus. A batalha, aqui é bom você guardar seu coraçãozinho aqui, a batalha entre Deus e Satanás é uma luta para controlar o quê? Para controlar e habitar no coração do homem. A luta de Deus e Satanás é aqui, para controlar o homem. É isso que ele quer controlar você. Tá? Passa aí, Marquinha. Terminou, né? A segunda iniciativa de Deus para ter um povo espiritual vivado na terra. Na próxima quarta-feira, irmão, vamos ver isso aqui. Tá bom?